Fala galera, tranquilo? Maravilha, espero que todo mundo esteja bem. Como eu havia comentado no vídeo anterior, falei que ia trazer um exemplo. Na verdade é a mesma peça, porém com a linha de raciocínio voltada para coordenadas incrementais. Então o exemplo que eu trago para vocês hoje é com um sistema de coordenadas incrementais, para que a gente possa entender aí a diferença de um para o outro, tá? Então nós temos o nosso plano cartesiano que permanece o mesmo, x e z, tá? O eixo x e z para o torno. Eu vou colocar a tabela, porém coordenadas incrementais. Qual que é a diferença de um para o outro? Como visto no exercício anterior, onde nós falamos sobre coordenadas absolutas, significa que todo ponto que você vier programar do desenho, ou melhor, da peça, ela vai partir de um único ponto, tá? De uma única origem. Já a coordenada incremental, ela significa que cada parada de ferramenta passa a ser o ponto zero novamente. Por exemplo, o zero peça está aqui. O zero peça, pessoal, continua sendo o mesmo, tá? Ó, ponto zero é esse. A diferença é que a coordenada absoluta, todas as dimensões partem desse ponto, né? E a incremental, vocês vão perceber no decorrer dessa explicação que a incremental, a cada parada de ferramenta passa a ser o ponto zero. Mas a referência, o ponto de partida, a origem da peça continua sendo essa, ok? Na hora que for na máquina fazer o zero peça, vai continuar sendo esse mesmo ponto aqui. Beleza. Dito isso, o ponto P1, tá claro para todo mundo, acredito, que vai estar no eixo X 150 e no eixo Z 50 milímetros. Então, até aí tranquilo. A diferença agora é a seguinte: uma vez que a ferramenta posicionou nesse ponto P1, agora para a máquina, uma vez que é coordenada incremental, esse ponto aqui passou a ser o ponto zero. Ou seja, para eu ir com a ferramenta até o ponto P2, eu preciso incrementar esses valores, tanto no eixo X quanto no eixo Z. E a linha de raciocínio para o eixo X continua sendo a mesma, tá? Devemos programar sempre no diâmetro. Então, imaginando que essa ferramenta ela tem que vir até o ponto P2, e esse ponto P2 eu sei que o diâmetro dele aqui, ó, é de 14. Como é que você chegou nesse valor de 14? Lembre-se do exercício anterior. 20, tiro 3 aqui, ó, e tiro 3 aqui, significa que esse diâmetro aqui, ó, do P2 é de 14. Só que em coordenadas incrementais, para que eu consiga fazer que essa ferramenta venha desse ponto até esse, eu preciso pegar a diferença desses valores. Ou seja, 150 menos 14, que é esse diâmetro que ela vai dar a diferença que a ferramenta vai percorrer. Ou seja, se você fez a continha rápida aí, vai chegar no valor de 136, correto? O valor é esse, 136. No eixo Z, a ferramenta ela está 50 afastado. E o ponto P2 está a 3 aqui, ó, afastado desse ponto zero peça, zero peça, hein? Do ponto zero peça. Isso quer dizer o quê? Que a hora que mandarmos a ferramenta para o ponto P2, eu preciso descontar esse 50 dos 3 que ela tá, porque vai ser a distância que ela vai percorrer aqui, ó. Tudo bem? Isso significa então que o eixo Z, a regrinha de sinais é a mesma, tá? Ou seja, eu estou movimentando a ferramenta para a esquerda, eu preciso respeitar o sinal. Ou seja, o meu eixo Z aqui vai ser negativo. Ela vai andar menos 47 milímetros. A mesma coisa é para o eixo X. Ó, aqui passa a ser o ponto de partida, o zero. Ela não vai descer aqui, ó, olhando para o plano cartesiano, ó, abaixo da origem, x negativo. Isso significa então que vai ser x de menos 136 e z de menos 47. E a ferramentinha vai ter lá. Zoom. Maravilha. Agora que a ferramenta parou nesse ponto P2,
se tratando de coordenadas incrementais, esse ponto onde a ferramenta parou agora passou a ser novamente o ponto zero. Então a próxima coordenada que eu for movimentar, eu preciso pegar esse ponto aqui, ó, como referência. Então qual vai ser a distância que eu vou percorrer para o ponto P2, baseado no meu ponto P3, que passou a ser meu ponto zero agora, né? Incremental é isso. A cada parada de ferramenta passa a ser o ponto zero. Então, se vocês observarem, no eixo X, houve alteração do diâmetro, não é o mesmo diâmetro aqui? Então, precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque se colocarmos qualquer valor diferente de zero, a ferramenta vai se movimentar no eixo X. Então, se não houver movimentação em um eixo, você precisa colocar o valor de zero, ok? Sempre que não for ser movimentado algum eixo, seja X ou seja Z, você tem que colocar o valor de zero, porque senão vai haver movimento, perfeito? Nesse eixo. Já no eixo Z, a distância do ponto P3 para o ponto P2, ó, percebam que é apenas esse percurso, ó. Ou seja, a ferramenta vai se movimentar para a esquerda com um sinal negativo. Então vai ser x de 0 e z de menos 3. Beleza? Show! Agora, precisamos ir para o ponto P4, lembrando que são coordenadas incrementais, tá? E se tratando de coordenadas incrementais, eu preciso pegar a distância que a ferramenta vai se movimentar com base de onde ela está parada, né? Então a ferramenta está aqui agora, aqui passou a ser o ponto zero. E movimentando até o ponto P4, percebam que aqui nós temos um chanfro, né? Ó, chanfro esse que eu tenho em cima e tenho embaixo. Ó. Por que está falando isso? Porque sempre que formos programar no diâmetro, precisamos considerar a parte de cima e a parte de baixo. Então, se é um chanfro de 3 por 45, significa que nós temos 3 milímetros aqui e 3 milímetros aqui. Ou seja, esta distância no eixo X vai ser igual a 6 milímetros. Então, do ponto P3 para o ponto P4, a ferramenta em X vai se movimentar 6 milímetros, que é o 3 aqui e o 3 embaixo. Já no comprimento, eu considero apenas uma vez aqui, ó, o valor do chanfro. Ou seja, vai movimentar para a esquerda, continua recebendo um sinal negativo, então vai ser x de 6 e z de menos 3, ok? E a ferramentinha vai para o ponto P4. Do ponto P4 para o ponto P5 é a mesma linha de raciocínio aqui, ó, usada aqui, é a mesma linha de raciocínio. Ou seja, ela movimentou alguma coisa no eixo X? Se vocês observarem, não. Então eu não posso colocar nenhum valor, tá? Eu não posso colocar nenhum valor diferente de zero nesse caso. Já no eixo Z, percebam, essa posição do P5, qual é a diferença da posição do P5 para a posição do P4? Por que eu estou perguntando isso? Porque a ferramenta ela vai fazer esse percurso. E se tratando de coordenada incremental, é isso que ela precisa, né? Então esse percurso aqui, ó, percebam que com base no zero peça, o ponto P5 tem 20. Mas como já andou 3 milímetros aqui, e agora esse ponto é a posição de parada, ela vai percorrer apenas 17 milímetros aqui, ó, 17. Ou seja, o X vai ser de 0, porque não vai ter alteração no diâmetro, e o Z, o tanto que a ferramenta vai percorrer para o ponto P5 vai ser menos 17. Show, beleza. Vamos até o ponto P6, né? A linha de raciocínio é a mesma, ó. Observando o ponto P6 com relação ao ponto P5, no eixo Z não houve alteração. No eixo Z aqui, ó, não houve alteração. Então aqui na hora que for colocar a coordenada, não pode ser nenhum número diferente de zero, tá? Já no eixo X, precisamos pegar essa diferença aqui, ó, que é o percurso que ela vai fazer. Percurso esse que vai ser feito em cima e embaixo, né? E quanto que vai ser esse percurso aí, ó? Percebam.
nós temos um diâmetro final de 40, né? Aí tira 3 aqui, ó, tira 3 aqui, tira 3 aqui, vai sobrar 34, beleza. Nós estávamos no diâmetro de 20. 20 para 34 dá quanto? Então vou repetir, ó. O diâmetro final aqui é 40, né? Eu estou me baseando na origem, no zero peça, tá? Zero peça, 40. Aí tem um raio de 3 aqui e 3 aqui, então é 40 menos 6 vai dar 34. E a ferramenta ela estava no diâmetro de 20. Ela vai percorrer esse caminho aqui, ó. Então vai ser 34 menos 20 vai dar 14. Sempre. Vocês podem estar se perguntando assim, mas ela vai andar 7 milímetros só. Tá, só que é 7 em cima e 7 embaixo. Programa-se sempre o valor do diâmetro. Então, uma vez que você programa para o torno o valor do diâmetro, a máquina entende, né? Pô, linha de centro aqui, ó, que ela vai ter que fazer metade, porque automaticamente vai ficar o diâmetro no final. Então, aqui ela vai percorrer 14 milímetros, então vai ser x14 e z de 0. A mesma coisa para o raio, né? A ferramenta vai fazer esse movimento para o raio. A distância do eixo Z, eu considero apenas uma vez aqui, ó, o valor do raio ou do chanfro. Nesse caso aqui é um raio. Então aqui já podemos afirmar que o eixo Z ele vai se movimentar apenas 3 milímetros para a esquerda, da posição onde ele está parado, ó, apenas 3 milímetros. Então aqui vai ser Z de menos 3. Já no diâmetro, no eixo X, eu tenho esse valor aqui e o valor de baixo. Não podemos esquecer disso. Então, para ir até o ponto P7, uma vez que esse ponto aqui agora passou a ser a nossa origem, ó, o ponto de partida, porque são coordenadas incrementais, essa distância, esse deslocamento vai ser x de 6 e z de menos 3. Ok? Ok. Parece ser mais fácil, né? Vocês podem estar refletindo assim, parece ser mais fácil do que absoluto. Eu particularmente prefiro coordenada absoluta, tá? Mas é interessante conhecer os dois sistemas de coordenadas. Do ponto P7, para o ponto P8, percebam, ó, que ela vai movimentar a ferramenta no mesmo diâmetro esse de 40, ou seja, não vai haver alteração nenhuma. Então aqui no eixo X, ó, não pode ter nenhum valor diferente de 0. Já o eixo Z é a mesma linha de raciocínio, ó. Qual vai ser a distância do ponto P7 até o P8? Que é esse percurso que nós precisamos indicar, ó, na coordenada incremental. Então, se observarmos que o total aqui é 40, ó, e nós estamos no comprimento de menos 23, ó, 40 menos 23 vai dar 17. Concordam? Concordam? 40 menos 23, 17. Então significa que essa ferramenta ela vai percorrer 17 milímetros até chegar no ponto P8. Isso observando o plano cartesiano, à esquerda negativo. Então vai ser x de 0 e z de menos 17. Pô, beleza. Tranquilo. Vamos subir até o ponto P9. O ponto P9 não existe alteração no eixo Z, ó, então aqui vai ser 0, mais uma vez 0. Já o eixo X, a mesma linha de raciocínio, ó, 60, tira 3 em cima, tira 3 embaixo, dá 54, ok? 60 menos 6, 54. Então significa que esse diâmetro aqui é diâmetro de 54. Nós estávamos no diâmetro de 40. Então esse trajeto que a ferramenta vai fazer aqui, ó, nada mais é do que 54 menos 40, ou seja, 14 milímetros. Então vai ser x de 14 e z de menos, não, z de 0. Maravilha. Para finalizar, coordenadas incrementais, esse modelinho aqui, esse exemplo, ela vai até o ponto P10. Para irmos até o ponto P10, ó, a ferramenta vai movimentar nesse sentido aqui, para a esquerda, o valor do chanfro, ou seja,
aqui o eixo Z vai ser menos 3. Maravilha. Já no diâmetro, para o ponto P10, precisamos desse valor e considerar esse valor embaixo também. Ou seja, essa trajetória da ferramenta no diâmetro vai ser 2 vezes o chanfro, o valor do chanfro. Isso significa 6 milímetros. Então será x de 6, z de menos 3. Galera, esse era o exemplo de coordenadas incrementais, né? Agora vocês conseguem diferenciar, imagino eu, um sistema de coordenadas absolutas e um sistema de coordenada incremental, tá? Então, só para recapitular, absoluto, todas as dimensões da peça vão partir do zero, da origem, né? De um único ponto, melhor dizendo, de um único ponto. Já coordenadas incrementais, percebam que cada posição que a ferramenta parou, que ela parar, vai passar a ser o ponto zero. Então, incremental é isso. A cada parada de ferramenta, essa posição passa a ser o ponto zero, ponto de partida. Tudo bem? Espero que tenham gostado, tenha ajudado. Em breve começaremos aí com os vídeos relacionados à programação para torno CNC. Pessoal, um forte abraço para vocês. Até a próxima. Valeu!